Bem-vindos ao primeiro vídeo do ano. Eu li pela primeira vez esse livro aqui em 2016. Em novembro de 2021 eu reli ele e foi escrito por uma autora chamada Jennifer Niven, que também é autora deste livro aqui, que já tem sua adaptação lá na Netflix. Eu queria muito, de verdade, saber explicar exatamente o que esse livro aqui representa pra mim e o quão forte eu me sinto ligada a ele. Eu não sei explicar, mas nesse vídeo eu vim tentar. Juntando os pedaços é um livro sobre coisas que importam e muito, e uma delas é ser sobre, desde muito novo e sozinho, você passar por traumas pesados que ninguém deveria passar desde muito novo e sozinho. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência de um livro ou um personagem diminuir a solidão de vocês, mas a solidão existencial mesmo. Aquela que a gente sente ser diminuída quando a gente descobre eu não tô sozinho nessa. Caso ainda não sentiram, do fundo do meu coração eu torço para que um dia vocês sintam uma experiência literária assim. E vocês vão lembrar desse vídeo e entender sobre o que eu vou falar agora. A Libby, nossa protagonista, ela já foi nomeada nacionalmente como a adolescente mais gorda dos Estados Unidos. Duas coisas aconteceram com a Libby sendo muito nova. Ela sofria bullying constantemente por causa de seu peso. Ela era uma criança gorda e ela sempre foi assim por conta de metabolismo e questão de genética. E ela perdeu a mãe de uma forma muito repentina por hemorragia cerebral. Num dia normal, ela acordou com a mãe viva e no mesmo dia ela foi dormir tendo o pai somente como família. A morte repentina e a forma como a nossa vida pode acabar num sopro e a forma como a gente não tem nenhum controle sobre isso estagnou ela de uma forma que fez a Libby parar de viver. A Libby então parou de sair de casa e adquiriu o TCA, que é o transtorno compulsivo alimentar. A comida se tornou o escape dela, tanto para o luto, quanto para a solidão e para a tristeza. Ela comia e com 13 anos ela chegou a pesar 296 quilos. Um dia, a Libby teve uma forte crise de ansiedade e ela precisava de ajuda médica, mas ela não conseguia mais passar pela porta do próprio quarto. Tiveram então que chamar os bombeiros. Eles derrubaram uma parte da parede do quarto da Libby e ela foi tirada de casa por eles pelo teto por um guindaste. Isso, numa pequena cidade, foi algo tão fora do comum, do normal, que foi noticiado pela mídia e pelos canais de TV. Sendo assim, ela ficou conhecida como a adolescente mais gorda dos Estados Unidos. Só que 3 anos se passaram, depois de muita terapia, nutricionistas e 136 quilos a menos, ela quer voltar a viver, ela se sente pronta para recomeçar uma vida e ela vai tentar recomeçar essa nova vida pelo ensino médio. Nossa história também é sobre o Jack, e ele tem uma doença chamada prosopagnósia. Resumidamente, tem uma parte do nosso cérebro que é exclusiva apenas para reconhecer rostos. E como a gente faz isso? Em menos de 1 segundo, o nosso cérebro monta um quebra-cabeça, junta olhos, cor de pele, cabelo, boca e relaciona isso a alguém. Já quem tem a prosopagnósia junta esse quebra-cabeça, mas o cérebro não relaciona a ninguém. E isso vai desde ele mesmo, ele não se reconhece no espelho, até pessoas que ele convive todo santo dia dentro de casa, como a família e os amigos na escola. E se não for as marcas identificadoras, que são as coisas que raramente mudam na aparência de alguém, como o jeito de andar, o tom de pele, alguma marca de nascença, seria impossível para o Jack, mais do que já é, reconhecer alguém. E absolutamente ninguém na vida do Jack sabe que ele tem isso. É completamente solitário. Só que o Jack na escola, ele é um cara popular. Todo mundo sabe quem é o Jack. Ele criou uma imagem lá, um personagem que ninguém nem jamais sonharia que para ele, todo mundo que ele enxerga e interage todo santo dia é como se ele estivesse vendo pela primeira vez. E o lema de sobrevivência no ensino médio do Jack basicamente é: seja um babaca antes que sejam um babaca com você. É tipo, seja sempre o caçador para não ser a caça. E um dia acontece uma
brincadeira bem gordofóbica e cruel na escola onde o Jack e a Libby estudam, que envolve os dois. Eles são mandados para detenção, que funciona como um tipo de terapia em grupo. E lá, aos poucos, eles começam a se conhecer melhor e começam a criar algo que funciona como um divisor de águas para quem eles eram antes de se conhecerem e quem se tornarão. Juntando os pedaços também é uma história sobre primeiro amor, então eu não posso deixar de comentar o quão natural é a construção da conexão entre esses dois personagens. Desde o momento que eles começam a se detestar por causa das consequências dessa brincadeira gordofóbica, até o processo que a gente acompanha deles começando a conhecer um ao outro de uma forma que ninguém os conhece. É de acabar a leitura batendo palmas pra autora, assim, de verdade, é muito natural, é fofo e é crível, sabe? Você acredita no sentimento que os dois começam a ter um pelo outro. E nas 2 vezes que eu li esse livro, eu morria, eu me derretia de fofura, né, das cenas fofas dos dois. Muito bonitinho. E novamente é bem natural. Mas é a Libby. Toda a minha importância e ligação e amor e idolatração por esse livro é a Libby. Eu não falo muito mais sobre isso de uma forma tão aberta como eu já fiz no início do canal, mas a principal diferença do meu passado com o da Libby é que ela ficou 6 meses estagnada em casa, com a vida parada, apenas assistindo a das outras pessoas seguirem. Já comigo foram 6 anos. Eu nunca nem cheguei nem perto de ler sobre isso num livro antes desse na minha vida. Então me impactou e diminuiu a minha solidão de uma forma que é impossível eu descrever para você que tá me assistindo. Com 14 anos de idade, eu tive depressão profunda. E bem aos poucos a minha vida foi parando, bem aos poucos, de uma forma que quando ela finalmente parou, foi quando eu não tinha mais forças para mudar aquela situação, além de assistir. Eu também tive TCA, que mesmo apesar de eu ter sido igualmente igual a Libby, uma criança gorda desde meu primeiro dia na Terra, por conta de metabolismo, de genética, a minha família paterna inteira é assim. E metabolismo lento e genética são 2 coisas que quando a sociedade vai julgar alguém gordo, é sempre naquele estereotipo. Aquela pessoa gorda ou ela é relaxada, ou ela é preguiçosa, ou ela come mais do que deveria, e anula totalmente questões de genética, de metabolismo, e foda-se se ela sempre foi assim. E isso é uma das várias coisas que eu me identifico com a Libby. Eu sempre fui essa criança gorda. Mas com o TCA, o meu peso, ele aumentou muito, que resultou em isolamento e inúmeras crises de pânico em todas as minhas tentativas de tentar sair pra rua. Isso durante 6 anos, sem ajuda médica e numa solidão indescritível. Então, eu não vou nem pedir pra você que tá me assistindo tentar imaginar uma vida dessa, um quadro desse, porque é impossível, mas tentem imaginar como foi pra mim, no auge da minha depressão profunda, conhecer a história de uma garota, ler um livro de uma garota que passou exatamente pelo mesmo que eu, exatamente. Isso, na época, pra mim, foi tipo, eu tenho uma melhor amiga e ela me entende. Falar sobre esse livro e até reler ele me exigiu uma certa coragem, porque ler a história da Libby é exatamente como virar meu rosto pra trás e olhar pra Sarah de 14 anos de idade, e ainda dói muito. Uma garota que não fazia ideia de como sairia sozinha daquela situação e que, inclusive, se saiu foi por causa dos livros. Assim, eu nunca li tanto na minha vida quanto naquela época. E aí vem outra coisa que eu também me identifiquei muito com a Libby, porque eu lia e lia e lia muito, e isso é outra coisa que ela descreve como passava seus dias em casa. Ela lia, comia e espionava os vizinhos brincando na rua. E, gente, isso é uma das coisas do livro sobre a Libby que mais me quebra, porque era exatamente assim que eu passava meus dias. Exatamente assim. Eu dançava muito. Eu sempre
amei dançar, muito, assim, e era sempre sozinha no meu quarto. E às vezes eu tinha dias, incontáveis vezes eu fechava os olhos e me imaginava fazendo exatamente isso na frente de muitas pessoas. E a Lib, o sonho dela é ser dançarina profissional. Ela ama dançar. Isso é algo que a gente não vê todo dia e nem pensa que é algo que uma gorda pode e gosta de fazer, ou melhor, que saiba fazer, que é dançar bem. E a Lib, como eu disse, ama muito dançar e essa era uma das milhares de coisas incríveis que eu me identifiquei muito com essa personagem. A Sarah, da época que leu esse livro, se identificou muito com o passado da Lib, porque o passado daquela personagem era o presente daquela Sarah. A Sarah de 23 anos que releu esse livro continua se identificando, só que hoje eu me identifico bem mais com a Lib do fim do livro, porque apesar de ter sobrevivido por algo sem nenhum tipo de ajuda, algo que eu sei que não é todo mundo que sobreviveria se passasse tão novo e tão sozinho, hoje eu sei, assim como a Lib, que eu não sou a vítima da minha história. A vítima da minha história é aquela psicóloga que, quando eu finalmente juntei as migalhas das poucas energias que me restavam para tentar sair de casa e lutar pela minha vida, fui procurar ajuda médica e ela me julgou. Ela me culpou pela minha realidade e me empurrou mais ainda pro fundo de um poço que eu tava desesperadamente tentando sair e provavelmente sairia antes de 6 anos se ela tivesse me acolhido como profissional. A vítima da minha história são aqueles adolescentes que um certo dia perguntaram bem alto para a sala de aula se eles conheciam uma garota mais gorda na escola inteira que não fosse eu. A vítima da minha história é meu pai, que um dia olhou nos meus olhos implorando ajuda e desistiu de mim, indo embora e nunca conhecendo a mulher forte que eu me tornei. Em 2017, ainda com depressão profunda, eu fiz um canal literário que era o Só Mais Esse Capítulo, onde era o meu lugarzinho de escape, mas que eu acabei deletando por conta de comentários maldosos sobre minha aparência, sendo que eu falava sobre livros. Em 2020, eu recomecei do zero com um novo canal, onde eu criei um projeto pessoal muito importante para mim, que eu falo sobre representatividade gorda em livros. Então, assim, isso é algo que eu preciso até falar para mim mesma, sabe? Eu não sou a vítima da minha história. Tem uma cena em especial nesse livro que, se eu pudesse escolher uma única cena de todos os livros que eu já li na vida para poder relembrar todos os detalhes sempre, mas principalmente relembrar da sensação de ler essa cena, seria essa aqui. Quando você completa 16 anos, em alguns estados dos Estados Unidos, quando você aprende a dirigir e tirar a carteira de motorista, é um dos marcos, né? Uma espécie de passagem ali para a vida adulta. E isso era um dos maiores sonhos da Lib para quando ela voltasse a ter uma vida, para quando ela recomeçasse. Se ela aprendesse a dirigir, seria como ela estar pronta para ter uma vida de novo. E na escola que a Lib estuda, tem aula de direção. E na cena em que ela está tendo pela primeira vez a aula prática, onde ela dirige ali somente pelo bairro da escola com o professor ao lado, ela sente uma liberdade tão imensa de estar se sentindo viva pela primeira vez depois de tanto tempo em casa, presa, mas não só fisicamente, como presa dentro dela mesma, que ela começa a chorar e chorar muito, e o professor pergunta o que está acontecendo, e eu vou ler essa cena, um trechinho dessa cena pra vocês. Ainda estou chorando, mas agora também estou rindo, porque me sinto livre, e nenhum deles é capaz de compreender isso. Você nem imagina como é ficar preso na própria casa, digo ao professor. Este é o melhor dia da minha vida. Até eu acho que minha risada soa maníaca, mas não é assim que me sinto. É um riso grande, sincero e sem fim, como se eu pudesse rir até o fim da minha vida sem parar. Todas as vezes que eu leio essa cena, eu fico até arrepiada, assim, de verdade. Porque eu entendi, sabe? Ela fala assim, você nem imagina como é ficar preso na própria casa. E essa frase me quebra, porque dá vontade de gritar, Lib, eu sei. E é indescritível a intensidade que eu sinto nessa cena, mas por questão de ter passado mesmo. Eu acho que é sobre isso, sabe? Não só essa cena, como a Lib como personagem
como esse livro inteiro, eu acho que só teria esse mesmo efeito em quem já passou por algo parecido, pelo mesmo e sobreviveu. Na primeira vez que eu li esse livro, a Libby não deixou me sentir sozinha, e na segunda também não. Porém, não só ela. Eu fiz uma leitura conjunta com uma pessoa muito especial pra mim, que nem tem o hábito de ler, mas quando eu disse pra ele que eu ia reler o livro mais importante da minha vida, ele super topou. E ele confirmou que todas as cenas e os momentos mais fortes da Libby o lembram a mim. E isso me deixou muito feliz. Sei que você está assistindo isso, então eu quero muito dizer que só eu sei como entre os meus 14 e 19 anos eu implorava a Deus para ter alguém na minha vida, uma amizade como a sua. Eu não tive absolutamente ninguém, mas às vezes, bem raramente, o universo resolve ter pena da gente e nos compensa. Eu sou muito grata por você ter aceitado essa leitura comigo e me aceitado como amiga. Eu contei isso tudo também para dizer como esse projeto Lendo GG Power, apesar de estar andando bem lentamente, mas está andando, temos aqui nosso terceiro vídeo do projeto, é muito importante para mim. Eu não iria sentir absolutamente nada que eu senti sobre esse livro, sobre essa história, se eu não tivesse me sentido representada. Representatividade tem um poder muito maior do que a gente compreende. Ela inspira aceitação, inspira amor próprio e diminui a nossa solidão, porque a gente entende que eu não tô sozinho nessa, que foi o que eu senti com a Libby. E você começa a se encaixar e a compreender que se existem personagens extremamente fortes, incríveis e inspiradoras que passaram pelo inferno que passaram e no fim conseguiram se amar e se aceitar do jeito que são, então também existem garotas assim, então você também pode. E esse pensamento de eu também posso, isso muda vidas. Se você se identifica e acha que existem pessoas por aí que também querem e precisam se sentir representadas, principalmente em livros, que é uma coisa que a gente ama, indique meu projeto para outras pessoas, para seus amigos. Aqui na descrição vai estar o link da playlist de todos os livros com representatividade gorda que eu já resenhei aqui no canal. Se você compartilhar, você vai estar me ajudando a passar essa mensagem. Acredito que esse seja o videozinho mais importante do canal até aqui, pelo menos pra mim. Então nem vou pedir inscrição, avaliação ou falar do meu brechó literário, nada disso. Eu vou apenas agradecer muito por você ter assistido até aqui e dizer que eu espero de coração que esse vídeo tenha feito pelo menos um pouquinho você ter vontade de conhecer a história da Libby. Não é nem um pouco fácil pra mim falar sobre a Sarah de 14 anos. Olhar pra ela ainda é algo que me faz automaticamente virar o rosto. É algo que eu nunca abri numa terapia, mas é um dos meus maiores sonhos, na verdade. É algo que um dia nessa vida eu espero fazer. Mas eu espero que de alguma forma o pouco que eu te contei sobre a história da Libby, sobre a minha história, te faça sentir que você não está só. Porque apesar de tudo ao seu redor te fazer acreditar nisso, a verdade é que você não tá sozinho nessa.